Deus abençoe vocês, jovens. Que bênção, graças a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos começando, pela graça de Deus, uma nova série de mensagens. Mas antes eu quero chamar aqui à frente pastor Cláudio e pastora Cristiane. Esses irmãos vieram de Fortaleza, no Ceará. E hoje nós, de manhã, a pastora Cristiane pregou no nosso culto e nós ampliamos o vocabulário cearense, né? Foi muito bom e eu queria que os irmãos levassem lá para o pastor Pedro o abraço da nossa igreja e dizer que nós estamos aqui de braços abertos, corações abertos para vocês, e entendemos que em bom tempo Deus nos uniu, nos colocou juntos, né? E hoje já tivemos uma demonstração disso com a edificação que foi na manhã. Que Deus abençoe vocês. Vão ficar quanto tempo aqui ainda? Dia 7 já estão voltando. Já vão chegar lá em tempo do desfile de 7 de setembro, né? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença, tá? Amém. Pode aplaudir esse casal abençoado aqui? Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês nessa noite é que vocês devem ter recebido este material aqui. Receberam? Esse é um roteiro de leituras bíblicas e também um material para os núcleos. Então você vai usar a última página desse folheto aqui para acompanhar a mensagem, ok? Fazendo suas anotações, e vai guardar na sua Bíblia. E quarta-feira, quando você for para a reunião do núcleo, ou na terça-feira em Endemia, ou quarta-feira lá em Dr. Phillips, na casa dos irmãos Gomes e na casa da irmã Meire, e na terça-feira na casa do Maurício e da Fabiana, ali no Endemia, vocês vão levar esse roteiro, porque isso vai ajudar a gente lá nos núcleos da quarta-feira. E há um texto aqui também que você vai ler depois, que vai orientar você no entendimento desta série de mensagens, que tem como título Fique Firme. Não é apenas o título, é uma proposta, é uma exortação, é uma palavra de Deus. Fique firme, ok? E a ideia é como permanecer firme e amar aquelas pessoas que vivem de uma forma que a gente não concorda, sem comprometer a nossa fé. É possível viver numa cultura absolutamente diferente em termos de valores do que aqueles valores que nós cremos. É possível manter firme a nossa fé, nossas convicções, sem comprometer aquilo que nós cremos, aquilo que nós aprendemos. Então essa série é uma palavra de chamada atenção. Ela foca você, jovem, você que está aqui, você adulto. O alvo dela somos todos nós. Nós precisamos ficar firmes. Nós precisamos não esmorecer, não dar lugar ao inimigo, não negociar a nossa fé. Então essa é uma série de mensagens que vai se estender em todos os domingos, começando hoje no mês de setembro. E eu quero convidar você a não perder nenhuma dessas mensagens e ficar bem preparado para permanecer firme na fé. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês e trazer uma minha reflexão a partir dessa proposta, remando contra a maré. Sabe o que é maré, não? Está sabendo? Imagine que você está remando na sua canoa, só que o vento, as ondas, tudo está indo na direção oposta daquela para a qual você está indo. Você tem que fazer um esforço dobrado. Não é fácil remar contra a maré. E se nós, do ponto de vista cultural, teológico, espiritual, vivendo nesse mundo, nesse tempo, estamos muitas vezes remando contra a maré, nós precisamos aprender na palavra de Deus como ficar firme, tendo que remar contra a maré. Quem aqui já se sentiu em alguma situação na vida remando contra a maré? Levanta a mão. Todo mundo parece que está vindo na direção oposta, tudo parece que está vindo ao contrário, mas você tem convicção que é nessa outra direção que você tem que ir. Já pensou nisso?
Nós fomos buscar no livro do profeta Daniel e na experiência do profeta Daniel, e é uma boa coisa se você, além das leituras que estão nesse roteiro, se você ler todo o livro de Daniel durante esse mês, porque Daniel vivenciou exatamente essa situação. Ele precisou lá na Babilônia remar contra a maré. A história é muito interessante, meus irmãos. Estamos aí por volta do ano 605 antes de Cristo. É bastante tempo atrás. E o que aconteceu por volta deste ano é que lá na história, o povo de Israel, o povo estava em Jerusalém, os judeus estavam em Jerusalém, e um rei chamado Nabucodonosor, era o rei da Babilônia. E ele invade Israel, e ele destrói Jerusalém, e leva os judeus como escravos para o outro lado, na Babilônia. E o povo agora judeu, que tinha a sua liberdade, seu culto, o templo do Senhor e todas as condições de expressar a sua religiosidade, a sua fé, agora não está mais em Jerusalém, está na Babilônia, e está agora como escravo e não mais como povo livre. Dentre esses escravos estava ali o jovem Daniel, um homem de Deus, profeta do Senhor. Só que ele é jovem, ele vai estar lá na Babilônia. As pessoas tinham outro padrão de fé, e ele percebe, assim que chegou na Babilônia, ele percebeu que ia precisar remar contra a maré. E ele percebeu isso a partir de algumas coisas muito interessantes. Ele começou a perceber que a cultura, os costumes, as tradições, a espiritualidade daquele povo eram completamente diferentes, contrárias, opostas àquilo que ele acreditava. E ele percebeu: estou num lugar completamente diferente, eu estou na Babilônia e eu tenho que remar contra a maré. Porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de contaminação, ou seja, aquilo que eles creem errado, aquilo que eles desacreditam, aquilo no qual eles colocam toda a vida deles, e eu sei que desagrada a Deus, eu sei que não honra a Deus, eu sei que vai contra os ensinos do Senhor, eu vou acabar sendo contaminado se eu não entender que eu preciso remar contra a maré. Sabe, você está numa escola, lá no high school, ou você está no college, e você percebe, logo quando começa a conversar com jovens ali, que eles creem naquilo que você não crê, que eles fazem aquilo que você não faz, que eles confiam naquilo que vocês não confiam, e que eles têm hábitos que vocês aprenderam que não são bons hábitos para vocês, e a ficha cai, e você entende: ou eu vou remar contra essa maré, ou eu vou acabar sendo contaminado. E você vai para uma reunião de trabalho, e lá há acionistas, e há empresários, e há diretores, e há executivos, e você começa a perceber pelo andar da carruagem que as normas que estão dirigindo aquele encontro, que os princípios que estão sendo levados em conta naquela mesa, naquela reunião, são completamente opostos àqueles que você aprende na palavra de Deus. E você diz: olha, ou eu vou precisar remar contra a maré nessa reunião, ou eu vou ser contaminado por eles. E a questão com a qual Daniel precisou lidar é a mesma questão com a qual nós precisamos lidar. Como permanecer firme, amar as pessoas que fazem aquilo que nós não aprovamos, porém, sem comprometer a nossa fé. Sabe, eu amo você, eu gosto de você, sou seu amigo, sou seu colega de trabalho, estamos aqui na mesma sala de aula, mas a minha fé, o modo como eu creio, eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão das minhas convicções espirituais, eu não abro mão daquilo que eu aprendi de Deus, e eu não abro mão de Deus, mas eu também não abro mão de você. Eu amo você. E você lidar com isso, você lidar com essa situação, às vezes na família, às vezes na família mais abrangente, dos parentes, às vezes do trabalho, às vezes na escola, você está diante de um grande desafio,
E esse grande desafio, para ser enfrentado a contento, nós precisamos da palavra de Deus. Então a questão é: como é que funciona o nosso mundo? Como as coisas acontecem no nosso tempo? Para que eu avalie o tamanho da maré, a dimensão, a força dessa maré contra a qual eu tenho que remar. E querem uma notícia? Há muitos religiosos naufragando nessa luta. Sabe por quê? Porque não estão preparados para remarem contra a maré. Quando vem logo um professor na escola, ou um superior na empresa, ou um amigo no mundo dos negócios, ou um vizinho querido, e apresenta uma ideia diferente, uma convicção distinta, uma teologia na qual você não acredita, você sabe que é canoa furada, mas ao mesmo tempo você não está pronto para enfrentar isso, você não está preparado para enfrentar isso. E aí muita gente está naufragando, sabe, abrindo mão de princípios, abrindo mão de valores, abrindo mão de convicções, porque não consegue remar contra a maré. Eu podia dar 1000 exemplos aqui, situações concretas na vida da gente, que a gente percebe que as coisas estão indo numa direção que Deus não aprova aquilo, a palavra de Deus não aprova aquilo, mas eu estou ali. Quem sou eu ali agora? Eu sou alguém que vai ser confundido como alguém que pensa como todo mundo ali pensa, ou eu vou fazer valer ali, pela misericórdia de Deus, pelo poder do Espírito Santo, os valores do meu Deus, do meu Rei, do meu Senhor? Esse é o desafio. Como é que a gente pensa no mundo de hoje? A gente pode identificar pelo menos 3 filosofias enganosas e também enganadoras. 3 filosofias que estão vivas no nosso tempo, em todos os meandros da sociedade. 3 filosofias nas quais o homem do nosso tempo acredita, corre atrás, vive dirigido por elas, mas que estão completamente longe do ideal de Deus para as nossas vidas. Quer ver uma coisa? Eu poderia mencionar outras, mas eu vou ficar aqui com 3. Primeira filosofia: eu vou me dar bem na vida quando eu descobrir o segredo do sucesso. Já ouviu isso? E algumas pessoas pensam em sucesso como alguma coisa que de repente vai soprar na sua vida, alguma coisa que de repente vai bater na sua porta, alguma coisa mística. Você vai nas livrarias e você vai buscar a literatura de autoajuda, e eu tenho certeza que você vai encontrar no título de vários livros a palavra sucesso. Como alcançar sucesso no mundo dos negócios? Como alcançar sucesso na família? Como alcançar sucesso nos relacionamentos? E parece que todo mundo está querendo ensinar todo mundo a ter sucesso. E sucesso é sinônimo de prazer, é sinônimo de destaque, é sinônimo de aceitação, é sinônimo de ser admirado por todo mundo. Isso é sucesso. Me lembro, numa época aí distante, quem se lembra também vai condenar a idade agora, de uma propaganda de televisão que aparecia um camarada, sabe? Um galã, sabe? Um galã mesmo. Ele aparecia dirigindo aquele carrão, né? Era uma propaganda de cigarro. E no final aparecia a marca do cigarro e dizia assim: vá com essa marca ao sucesso. E isso ficou na mente de todo mundo. Então, se eu tiver um carrão deste, ou um barco grande deste, e se eu conseguir dinheiro para comprar esta roupa de grife aí, então eu estou indo ao sucesso. Só que era uma propaganda de cigarro, que vai levar você a qualquer lugar, menos ao sucesso. Mas essa ideia de eu tenho que ter sucesso e eu tenho que encontrar o segredo, custe o que custar, eu tenho que achar esse caminho. Quando você olha a palavra de Deus, eu queria que você prestasse atenção nesse texto do apóstolo Paulo, que eu acho importante nesse contexto. Está dizendo assim, Paulo escrevendo aos Romanos, estamos aí no 1º século da era cristã: pois desde a criação do mundo, os atributos
Presta atenção nisso, querido. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, das coisas criadas, de forma que tais homens são inesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Sabe por quê? Sucesso sem Deus é fracasso. Mesmo que venha com muita grana, mesmo que venha com muito glamour, mesmo que venha com muitas viagens e cruzeiros, qualquer noção de sucesso nesta vida sem glorificar a Deus e render graças a Deus, sem reconhecer que toda boa dádiva vem dele, isso é fracasso travestido de sucesso. E sabe o que as pessoas fazem por esse sucesso? Matam, ofendem-se, brigam, caluniam, trapaçam, mentem. Porque esse sucesso que elas buscam sem Deus, elas vão encontrar buscando e trabalhando com as próprias mãos, e indo com os próprios pés. Mas Deus tem uma outra proposta de vida, é você entender que Ele é o que abençoa. Ele é quem faz de você uma pessoa abençoada e feliz. Deus falou com Abraão assim: olha, você sai da tua terra e você vai ser uma bênção. Deus está falando com você assim: ó, querido, eu vou fazer de você uma bênção. Se ficasse nisso já era maravilhoso, já dava para a gente passar o resto da vida de joelho agradecendo. Mas Deus diz mais. Deus fala assim: quem você cruzar no seu caminho que te abençoar, eu vou abençoar também. E quem se atrever a cruzar no seu caminho para te prejudicar, ai dele, ele vai se ver comigo. Está entendendo isso aqui? Você anda na minha presença, viva para o louvor da minha glória, reconheça que tudo que você é, que você tem, que você faz, é dádiva minha, e eu vou abençoar você. Está compreendendo isso? É uma filosofia equivocada de que existe um caminho do sucesso que dependa só de mim. Tem mais uma, diz assim, ó: há poder no pensamento positivo. O segredo é o seguinte: tem que pensar positivo. Você pensa positivo e vai tudo certo. Foi preso, a imigração pegou você, está lá na cadeia, quando estiver lá dentro, pensa positivo, as celas vão se abrir. Está entendendo? Você faz tudo errado, pensa positivo, vai ficar tudo bem. Porque há poder no pensamento, sabe? Se você pensar negativo, vai se dar mal. E se você pensar positivo, vai se dar bem. E olha, tudo é resumido na sua capacidade de gerenciar o seu pensamento. Então você não quer saber de ler os jornais, você não quer saber de ler a Bíblia, você não quer saber de estudar, você não quer saber de esforçar, você quer dizer assim: eu não vou estudar, eu vou para o parque, eu vou para a balada, mas eu vou pensar na hora da prova, eu vou pensar positivamente, sabe? Eu vou pensar positivamente. Aí o professor pensa assim: olha, eu não vou nem olhar para a prova dele, eu já vou pensar negativamente. Pensamento positivo. Quer dizer que o segredo de tudo está dentro de você? Quer dizer que você é Deus? Quer dizer que aquilo que você determinar na sua mente vai acontecer? Pensa positivo e vai acontecer. Já ouviu isso na televisão? Já leu literatura de autoajuda sobre isso? Regras para pensar positivamente. Elimine os nãos das frases. Eu li um artigo interessante demais. Regras para pensar positivo. Elimine os nãos de todas as frases. Acabaram os 10 mandamentos na hora. Sabe por quê? Porque o não na vida da gente é tão importante quanto o sim. E em algumas situações é 1000 vezes mais importante do que o sim. Está compreendendo? O importante não é se é sim ou se é não. O importante é quem é que está dizendo esse sim e esse não. O diabo pode dizer sim 1000 vezes para você: saia disso.
um não de Deus vai te abençoar mais do que 1000 sims de Satanás. O segredo não é pensar positivo. Eu gosto de um texto nas Escrituras que está em 1 de João. Quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Sabe, não é pensar positivo, é crer em Jesus. Não é concentração metafísica, mística. Não é yoga, exercício espiritual. Não é cabala, não é cartomante, não é quiromancia, não é o tarólogo, não é horóscopo, não é o zodíaco. Não é nada disso que vai me fazer uma pessoa abençoada. É crer na pessoa de Jesus Cristo, que me liberta, me salva, me cura e transforma a minha vida. Quem crê em Jesus tem a vida. Sabe o que Jesus falou uma vez? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida? Ganha o mundo inteiro. O meu sonho é ter uma mansão. Ganha a mansão, tem a mansão. O meu sonho é ter mais uma mansão. Uma para mim e uma para eu alugar e vir de aluguel. Sabia que tem que sonha isso, né? Consegue outra? Meu sonho é um carro completo. Deus dá completo. Agora eu quero o carro completo, mais completo. Deus dá o mais completo. Agora eu quero o mais completo, o mais caro, porque o meu vizinho tem o mais caro. Eu quero ter o mais caro do que o dele. Não tem fim isso, gente. Você pode ter tudo. Mas se naquele dia, e aí, ninguém sabe como vai ser, a gente pode imaginar à vontade, não é isso? Naquele dia, quando você chegar lá, e vai ter um anjo, assim que eu imagino que vai ter um anjo com um computador lá. Aí o anjo vai perguntar assim, qual o seu nome? Aí eu vou falar, Lécio Dornas. Aí o anjo vai perguntar, Lécio com C ou com 2 S? Eu vou falar, com C, acento agudo não é. Se naquele dia, meus irmãos, o anjo não falar assim, teu nome está aqui, pode entrar. Você recebeu Jesus, você tem a vida. Não vai adiantar mansão, não vai adiantar carro, não vai adiantar empresa, não vai adiantar conglomerado de empresa, holdings, não vão adiantar roupas de grifes, porque você ganhou o mundo inteiro, perdeu a sua alma. Só que quando a gente fala perder a alma, perder a vida, o pastor está exagerando, né? Meus irmãos, sabe como é que uma pessoa perde a vida? Não é só quando o coração para de bater ou o cérebro para de funcionar. Você começa a perder a vida quando você perde o seu cônjuge, quando você perde os seus filhos, quando você perde pessoas queridas, quando você perde relacionamentos importantes, quando as coisas começam a ser mais importantes na sua vida do que as pessoas, do que os valores do reino de Deus. Você não percebeu, mas já está em processo de morte. Já está morrendo. Stefan Kanitz foi comentarista da revista Veja durante muitos anos. Escreveu uma coluna de economia um dia, escreveu uma coluna diferente. Ele disse que ele estava no centro de São Paulo, conversando com um executivo, um homem de mais ou menos 60 e poucos anos. Estava no almoço com ele, queria colher uma entrevista com ele, informações sobre o mundo da economia, quando ele percebeu uma lágrima caindo dos olhos dele na mesa da refeição. Ele disse, querido, o que aconteceu? Algum problema? E aquele homem levantou os olhos, levantou o rosto, tirou os óculos, os olhos lacrimejando, lágrimas rolando. O que aconteceu? Algum problema? E aquele homem disse para ele, olha, o problema é que minha filha vai casar sábado agora. Está se mudando vai se mudar com o marido dela para a Europa. E eu acabei de descobrir essa semana
que eu não conheço a minha filha. Como assim não conhece? Eu não sei a cor predileta dela. Eu não sei o número do sapato dela. Eu não sei que tipo de roupa ela gosta. Eu não sei que tipo de comida ela gosta. De que tipo de sobremesa ela gosta. Eu não sei nada sobre a minha filha e sábado ela está indo embora. Sabe? Que dinheiro no mundo compensa isso? Compensa você ver que uma pessoa viveu debaixo do mesmo teto que você. Anos. Mas que de fato nunca fez parte da sua vida. Pasmem, esta é uma realidade que se constata até entre marido e mulher, que dividem o mesmo quarto e o mesmo leito. Loucura, loucura. Pensa nisso. Jesus fala assim, a Bíblia diz assim, olha, o mais importante nessa vida é encontrar Jesus. E é deixar Jesus ensinar você como viver em cada área da vida. Essa filosofia está errada. Última. A última diz assim, a verdade é relativa. Isso aí está forte hoje. Atenção, galera jovem aí, ó. Isso está forte hoje. A pessoa diz assim, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. O que é certo para você pode não ser certo para mim. Isso é relativo. Ninguém está com a razão e ninguém está sem razão. Tudo vale, tudo pode, tudo é relativo. Não se pode falar em relativismo com a mão direita e ter a Bíblia na mão esquerda. Porque os valores do reino de Deus não são relativos, eles são absolutos. Está entendendo isso? A fé é um valor absoluto. Deus é um ser absoluto. A palavra de Deus é a palavra da verdade. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Não é meia verdade, é a verdade completa. Quando Jesus orou, ele falou sobre verdade, em João 17, orando pelos discípulos e por extensão por todos nós, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você pode falar comigo, a palavra de Deus é a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Não é mais uma num panteão de verdades, de deuses verdade, não. E alguém disse, numa palestra, está divulgada aí na internet, existe a verdade filosófica, a verdade matemática, a verdade científica, a verdade literária, e ele enumerou mais de 20 verdades. Não. Todas essas que eles chamam de verdade, são servas, escravas de uma única verdade. Verdade é a palavra de Deus. Sabe por quê? Diz assim, ó, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Meus irmãos, o que já se tentou eliminar a palavra de Deus da história? É absurdo quantas tentativas já fizeram. Sabe o que acontece? Cada vez mais povos recebem a palavra. A palavra é traduzida para mais etnias, mais línguas. Cada vez mais pessoas compram, leem e crescem com a palavra e se convertem com a palavra. Línguas, dialetos estão recebendo a palavra, sabe por quê? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ela é a verdade não morre, querido. A verdade não fica ultrapassada. A verdade não fica obsoleta. A verdade não fica velha, é a verdade. E se você entender a Bíblia, quando Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você entender o que ele disse, você vai entender que Jesus, quando disse a tua palavra, não estava se referindo a um livro. Estava se referindo a ele, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra viva. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra encarnada. Jesus é o verbo de Deus, é o logos de Deus, é a palavra de Deus. Ele é a verdade. Jesus não apenas diz a verdade. Jesus não apenas prega a verdade, não apenas ensina a verdade. Ele é a verdade. E Ele que pode
segundo o texto de João 8,36, libertar você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que liberta o homem das mentiras desse mundo? Palavra de Deus. Você não consegue lutar contra a mentira. A única coisa que derruba a mentira é a palavra de Deus. Essa palavra resiste o tempo. Esta palavra resiste às escolas ideológicas. Esta palavra permanece para sempre. Impérios se levantam e caem. Reis se projetam e somem. Filósofos escrevem, ficam notórios e são esquecidos. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Sabe o que disse o profeta? Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. São filosofias erradas. Então, acompanhe comigo aqui, quais são os desafios? Quais foram os desafios de Daniel na Babilônia, com toda a ideologia enganadora? Quais são os nossos desafios? Duas coisas muito simples. O primeiro desafio nosso, gente, é o desafio de manter-se íntegro, puro, no meio de tanta sujidade, no meio de tanta imundície, no meio de tanta imoralidade, no meio de tanta corrupção, no meio de tanta mentira. Eu preciso me manter puro, íntegro. Esse é o meu desafio. Porque onde eu vou, encontro lixo. Onde eu vou, está cheirando mal. A primeira vez, meus irmãos, que eu fui ao Haiti, o maior impacto que eu tive foi o impacto do lixo. Porque onde eu ia, tinha um monte de lixo cheirando mal. Onde eu estava, por onde eu andava, tinha uma montanha de lixo fétido. E o desafio é como me sentir limpo no meio de tanta sujeira. Sabe, querido? O seu desafio é lá na sua empresa, lá na sua repartição, lá na sua sala de aula, lá na sua escola, lá na sua universidade. Quanto mais sujeira moral, ideológica, filosófica, política você enxergar, mais você tem que cuidar da sua integridade, mais tem que cuidar da sua pureza. E sabe quem é que vai manter você puro no meio da sujidade? Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra dele. Quanto mais a palavra entrar na sua vida, mais ela purifica você. Você não precisa de droga, querido. Olha, querido, jovem, olha aqui para mim. Você não precisa de droga. Você não precisa nem de energético. Você não precisa de cigarro. Não precisa de cigarro elétrico. Não precisa de bebida alcoólica. Você não precisa de picada na veia. Sabe o que você precisa? Da palavra. A palavra vai te dar o que nada disso te dá. Uma pessoa, um jovem dia, falou: pastor, eu gosto da maconha porque ela me faz viajar. Eu falei: olha, já viajei em mais de 40 países do mundo sem maconha. Você não precisa nem da maconha e nem da viagem que ela proporciona. Você precisa de uma viagem só, no oceano do Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Guarda isso, creia nisso. Creia nisso. Quando aquele colega que você ama, que você quer bem, te oferecer isso, você fala: olha, eu não preciso disso. Meus irmãos, eu estou emagrecendo, está sendo uma benção. Porque antes de eu começar a emagrecer, a pessoa me oferecia um empadinha, eu falava assim: eu gosto demais, eu vou comer logo 2. E hoje a pessoa me oferece um pãozinho de queijo e fala assim: eu não aceito. E fala sorrindo. Sabe por quê? Porque eu já me convenci que eu não preciso. Você está entendendo isso? Você não precisa. É mentira do diabo. Você não precisa. Igreja, vamos dizer tudo para a juventude? Você não precisa. Guarda isso no coração. Guarda isso no coração. Ainda bem que o pastor virou só para a juventude. Agora a juventude, vamos dizer para a igreja toda. Fala, você também, você também não precisa. Porque tem muita gente barbada, muita gente aí já de idade, agindo pior que adolescente, se chafurdando na lama do pecado, sabe que não precisa, mas está se divertindo no lugar errado. O que a Bíblia diz? Vamos lá?
Daniel, contudo, tomou uma decisão. Ele estava na Babilônia, remando contra a maré. Olha a decisão dele: não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. Está aqui o manjar, não quero. Mas são as mais seletas iguarias da Babilônia, não quero. Mas é o melhor carro do mundo, não quero. Cara, mas é um ticket, é um bilhete, é uma entrada para a balada mais procurada do mundo. As pessoas vêm de outros países para essa balada. Não é para mim. Não quero. Você é louco? Sou louco, não quero. Sabe por quê? Porque eu não quero me contaminar. Eu não quero prejudicar a minha pureza, a minha santidade. E aquela moça que você sempre quis namorar, sabe? Aquela moça, Miss Tudo. Você quer namorar aquela moça? E aquela moça, então, um dia aceita sair com você, você não acredita. Você fica 3 semanas sem dormir, não acredita. Ganhei sozinho na loteria. Aí, no primeiro encontro, você percebe que toda aquela beleza, todo aquele brilho, era unicamente por fora. Que lá dentro era tudo podre. Era tudo feio. E você tem que fazer uma decisão agora ali. Aí você fala: olha, quero informar para você que o nosso primeiro encontro também foi o último. Porque você não é a pessoa que Deus tem para mim. Eu estou orando e jejuando por alguém diferente de você. Você é louco? É a mim tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando vem aquele embrulho bonito, mas lá dentro é morte. Lá dentro é sofrimento. Lá dentro é padecimento. Daniel tomou uma decisão. Gente, aqui está uma coisa que ninguém pode fazer por você. Quando você está naquela repartição, naquela reunião de negócios, naquele conference call, é você que tem que tomar a decisão. Isso não é para mim. Esse tipo de negócio não honra o meu Deus. Não é para mim. Esse tipo de negociata não é para mim. Mas, cara, você vai ganhar muito. Não é para mim. Não me interessa isso. Não me interessa isso. Desafio de se manter puro no meio da imundície. E, por último, o desafio de confiar de fato em Deus. Sabe? Porque quando você se desgruda do mundo, diz para o mundo que você não confia mais nele, que você não vai mais embarcar na carona dele, e que o que ele tem para você, a resposta que você tem para ele é: não, não me serve. Você só tem agora uma alternativa: confiar em Deus. Agora eu vou te falar de experiência própria, e eu tenho certeza que se eu franqueasse o microfone aqui, nós íamos ter muitos testemunhos. O nosso Deus é especialista em abrir portas. O nosso Deus é especialista em dar oportunidades. O nosso Deus é especialista em honrar, em suprir, em abençoar, em galardoar. Olha, meus irmãos, teve um dia que eu me ajoelhei, pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim, que olhasse para mim um minutinho e me desse uma mulher para eu não viver sozinho o resto da minha vida. Deus me deu uma rainha e 2 princesas. Está entendendo? Eu experimentei isso na minha vida. Orei a Deus.
Eu orei a Deus. Uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, como é que é lá na sua igreja? É o pai que escolhe o marido da filha? É o pai que escolhe a esposa do filho? Eu falei: não, é o pai que escolhe o marido da filha. É o pai que escolhe a esposa do filho. Lá na igreja é assim. É ele que escolhe. Ele escolhe melhor que a gente. Muito melhor que a gente. Crer em Deus, confiar em Deus. A Bíblia diz assim, ó: por esta causa também sofro, por esta causa também sofro, mas não me envergonho. Eu gosto demais disso aqui, ó. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você não tem vergonha de ser crente, não? Você não tem vergonha de ir lá na igreja dos crentes, não? Você não tem vergonha de carregar esse livro aí, não? Você não tem vergonha de entregar o dízimo na igreja, não? Você não tem vergonha de dizer que é religioso, não? Eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Sabe o que significa essa frase? Esse saber aí não é o conhecimento intelectual, não. Esse saber significa assim, ó: eu tenho experiência com esse em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele não falha. Eu sei que Ele existe e que Ele é poderoso. Então, querido, se você mantém a sua confiança em Deus, inabalável, sua fé em Jesus, sua esperança nesse Deus poderoso, e se você, dia a dia, se preocupa em manter a sua integridade, então você vai ficar firme, mesmo vivendo no meio de uma sociedade que está longe de Deus. Você vai ficar firme. Jesus falou assim, a palavra de Deus diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Firmes, 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 firmes. Mas todo mundo está agitado, mas você está firme. Todo mundo está doidão, você está firme. Todo mundo está embarcando, você não embarca em canoa furada. Você olha nos olhos e diz: isso não serve para mim. Não é isso que Deus tem para mim. Você não é a pessoa que Deus escolheu para ser meu marido, minha esposa, meu sócio, meu companheiro de jornada. Eu estou orando por alguém diferente de você. Mas quem é esse diferente? Quem é esse diferente? Vou esperar até Deus me dar esse diferente. Pacientemente. Mas eu estou te dando aqui um trabalho para o emprego. É só você ser um pouquinho desonesto. Você vai ganhar muito dinheiro. Você vai antecipar o seu sonho. Eu não quero antecipar sonho nenhum. Quero esperar a hora que Deus entender que Ele tem que realizar meu sonho. Eu quero permanecer firme no Senhor. Queria que você baixasse a sua cabeça um minutinho só. Um minutinho só. Eu quero fazer uma oração breve com você. Depois eu vou pedir que vocês se unam a mim na ministração da ceia. Quero fazer uma oração breve. Mas eu quero pedir em nome de Jesus que você me ouça agora. São dois desafios. Manter a sua integridade e manter a sua confiança em Deus.
diante de uma sociedade com filosofias enganadoras. A palavra de Deus te desafia a manter a sua integridade e a sua confiança em Deus inabaláveis. Eu quero orar por você, querido, mas eu quero pedir uma coisa. Pastor, eu tenho sido impactado pelas pressões da nossa sociedade. E neste momento na minha vida, eu estou sofrendo algum tipo de pressão. Querido, onde você está? Seja honesto com você mesmo. Se você entende que está sofrendo algum tipo de pressão da nossa sociedade, do nosso tempo, dos esquemas de hoje, e se você quer pedir a ajuda de Deus, se você quer confiar em Deus para permanecer firme e não ser enganado, destruído, enredado por essa pressão, Jesus está aqui nesta noite e Ele tem poder para te livrar dessa pressão. Melhor dizendo, para te livrar nesta pressão. Pastor, eu estou sofrendo uma pressão. Eu quero a ajuda de Deus. Levante uma de suas mãos e abaixe. Eu quero fazer esta oração hoje. Quero orar. Porque quem está debaixo de alguma pressão, seja o que for, pode abaixar. Deus te abençoe. 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 Se o mundo te pressiona, Jesus te alivia. Se o diabo te pressiona, Jesus te liberta. Ah, mas alguém passou? Olha por mim, a minha pressão é pessoal, é emocional, é familiar, é relacional, é financeira, é profissional. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Homens, mulheres, Deus abençoe. Jovens, adolescentes, Deus abençoe. Pastor, há um amigo na faculdade, na escola, ele está me insistindo comigo. Deus abençoe, Deus abençoe. Ele está me oferecendo droga todo dia. Ele está me convidando para ir a algum lugar que eu sei que não está certo. Ele está me oferecendo bebida, ele está me oferecendo, ele está me tentando, ele quer ter sexo comigo antes do casamento. Eu já disse que não, ele está insistindo, ela está insistindo. Eu estou sendo pressionado, eu preciso que Deus me ajude. Pode levantar a sua mão em nome de Jesus. Há alguma pressão? Deus abençoe. Há mais alguém? Antes da oração, se houver mais alguém que está sentindo qualquer tipo de pressão desse tempo, na Babilônia de hoje, levante sua mão, quero orar por você hoje. Deus abençoe, filho. Vamos orar então? Todo mundo que levantou a mão pode olhar para mim um minutinho enquanto os outros estejam em oração? Todo mundo orando, mas quem levantou a mão, olhe para mim. Pastor Lécio, eu não levantei a mão, mas eu também estou debaixo de uma pressão muito grande. Olhe para mim agora. Mesmo que você não tenha levantado a mão, se está debaixo de uma pressão, olhe para mim. Quero orar por você. Eu queria que você, que está olhando para mim agora com toda a sua fé, colocasse a sua mão no seu coração. Põe a sua mão assim. Aí no lugar onde você está, querido, com a mão no coração, eu queria que você ficasse em pé aí agora. Eu quero orar pela sua vida. Esse gesto de se levantar é o primeiro gesto que vai marcar um diferencial na sua vida. Sua vida. Agora quem está em pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos e mantenha a mão no coração. Que a minha palavra agora é com quem está sentado. Quem está sentado, eu quero que olhe à sua volta agora. E se alguém em pé perto de você com a mão no coração, eu queria que você ficasse em pé ao lado dessa pessoa, pedisse licença a ela e colocasse a sua mão no ombro dela.
Eu vou orar por você, de tal maneira que ninguém fique sozinho aqui. Cada um com alguém, cada um com alguém. Eu quero que quem está sentado haja rapidamente, para ninguém ficar sozinho. É um tempo precioso de oração. Eu vou convidar o pastor Cláudio para vir aqui à frente fazer essa oração, pastor. Ministrar essa oração, pode vir aqui. Orar pelas pessoas que estão em pé. Orar pelas pessoas que estão se sentindo pressionadas, que estão na Babilônia do século 21, mas que querem permanecer firmes no Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Jesus, por estar aqui. E eu peço que o teu Espírito Santo, Jesus, habite nessas vidas dessas pessoas que se levantaram. Oh Deus. Que tu possa, Pai, operar milagre. Pai, que tu possa, Pai, repreender todo o mal. Desfaz todo o plano do adversário na vida deles. Em nome Jesus. de Jesus. Pai, aplana os caminhos, Jesus. Que tu possa fazer o que eu não posso fazer por eles, Oh Pai. Deus. Que teu Espírito Santo, Pai, repreenda todo o mal, Pai. Desfaça todo o plano do adversário, Pai. Eu te peço, Jesus, que tu opere maravilha na vida deles, Pai. Sim, que eles Senhor. possam olhar para ti, Pai. Que através de ti, Pai, que venha um socorro na vida deles. Sim, Jesus. Senhor Deus. Pai, abençoa, Jesus. Transforma, Pai. Liberta, Jesus. Pai, eu te peço mais uma vez, Pai, que tu possa consolar o teu povo. Oh Jesus. Que tu possa operar maravilhas, Jesus. Sim, Senhor Deus. Eu creio, Pai, na vitória dos nossos irmãos, Pai. Sim. Porque tu és fiel, Pai, para livrar, para consolar, Pai, para transformar, Pai. Verdade, Porque tu Senhor. és fiel, Amém, Pai. Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, pelos milagres que tu vai realizar nessa igreja. Oh Pai. Deus. Pelas bênçãos que tu vai derramar no meio do seu povo, Oh, Pai. Jesus. Pai, alegra o coração deles, Pai. Que eles possam crer que existe um Deus vivo aqui, Pai. Pai, que tu é Deus de milagre, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vitória que tu vai derramar no meio do teu povo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Antes de você se afastar, abençoe essa pessoa. Diga, Deus te abençoe. Fique firme. Vamos abençoar uns aos outros, irmão Deus. Fique firme, vamos lá. Diga para 3 ou 4 pessoas assim: fique firme, Deus é contigo. Diga aí, ministre aí. Fique firme, Deus é com você. Amém. Pode se assentar. Pode se assentar.